Olá, professores, sejam bem-vindos ao ATPC de Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Esse momento formativo será conduzido por mim, Anthony Tanner, na sequência Antônio Carlos Mouro e finalizando o encontro José Fernando Montoya. Nós somos os professores especialistas em currículo da área de Ciências da Natureza. Nós falaremos sobre os aprofundamentos curriculares, em especial na unidade curricular 3 do meu papel no desenvolvimento sustentável. Mas para contextualizar isso tudo, vamos fazer uma breve retomada e mostrar que os aprofundamentos eles podem ser únicos por área, que nós temos esses 5 aprofundamentos: matemática conectada, se liga na mídia, ciência em ação, superar desafios de humanas e liderança e cidadania. Nós temos 2 aprofundamentos de ciências humanas. Na sequência, nós temos os aprofundamentos integrados, são ou seja, 2 áreas do conhecimento juntas no mesmo aprofundamento. Então, nós temos a cultura do solo, do campo à cidade, a cultura em movimento, diferentes formas de narrar a experiência humana, ciências humanas, arte e matemática, quem divide multiplica, corpo, saúde e linguagens, meu papel no desenvolvimento sustentável, esse é o nosso objeto de estudo hoje, e Start, a hora do desafio. Então, a Secretaria da Educação como um todo, nas suas diversas escolas, oferecem esses 11 aprofundamentos. E aí cada escola oferece 2, 3, 4 ou 5, dependendo do número de estudantes. A estrutura do mapa, que é o material de apoio ao planejamento e práticas do aprofundamento, se organiza da seguinte maneira. Os mapas, eles se totalizam 6 unidades curriculares, sendo que essas duas, a 1 e a 2, é na segunda série do ensino médio, e a unidade curricular 3, 4, 5 e 6 na terceira série do ensino médio. No momento atual que vocês estão assistindo esse vídeo, nós estamos desenvolvendo o que? A unidade curricular 3 e 4, porque estamos no primeiro semestre, né, e a terceira série desenvolve essas 2 unidades. Bom, dentro de cada unidade nós temos os componentes, que são os professores aqui que ministram esses componentes. Dentro dos componentes nós temos as atividades para serem desenvolvidas durante o semestre. E dentro de cada atividade nós temos a introdução, o desenvolvimento e a sistematização, ou seja, começo, meio e fim. E dentro desse desenvolvimento aqui, dentro dessa estrutura, nós temos a avaliação, que é sempre formativa, as referências bibliográficas e de olho na integração são dicas, são sugestões de como esses professores dos componentes que estão dentro de uma mesma unidade, eles devem conversar para realizar essa integração curricular. Então, esse nome é bastante importante, é muito importante. Integração curricular. O nome já diz, se é uma unidade, significa que todos devem trabalhar juntos, devem trabalhar alinhados. Caso contrário, o desenvolvimento dos aprofundamentos ficará prejudicado. O que são os eixos estruturantes? Os eixos estruturantes eles perpassam todos os aprofundamentos curriculares. Então nós temos aqueles 11 aprofundamentos e todos eles se conversam, eles são integrados através dos eixos estruturantes. Então, investigação científica significa pesquisar a realidade, selecionar o conhecimento, analisar e utilizar dados, formular hipóteses, ou seja, eu preciso pesquisar sobre o assunto, sair do senso comum para poder desenvolver o meu protótipo, minha criação cultural, minha produção artística, ou seja, eu preciso realizar o projeto, eu preciso propor, eu preciso inventar, inovar, eu preciso construir solução para determinado problema. Então, para isso, eu utilizo mídias, um teatro, ou seja, o fazer artístico, fazer cultural, a criação do protótipo.
Por exemplo, na unidade curricular 2 do meu papel no desenvolvimento sustentável, o processo criativo foi a construção de uma casa sustentável, que várias escolas fizeram, né, no pátio da escola, e nós visitamos a casa em si construída. Bom, quando se tem uma boa ideia, uma criação, eu preciso convencer a sociedade, eu preciso mostrar o meu trabalho e que ele é importante. Então, a mediação e intervenção sociocultural está relacionado com o estudante ser um agente de mudança daquela localidade. Ele vai mostrar e convencer sobre a importância do seu projeto. Ele vai mediar conflitos na sua região, ele vai passar por resistências de uma forma equilibrada, ele deve compreender a opinião dos outros. Então, isso está relacionado ao fazer social. E, por fim, todas essas aprendizagens que ocorreram na escola, ele vai empreender para a sua vida futura e também nos seus estudos. Então, o empreendedorismo está relacionado com protagonismo em relação ao seu próprio estudo e também a questão produtiva após a escola. Então, eu vou empreender projetos pessoais, sociais, produtivos. E na escola é uma ação piloto, eu vou testar esse empreendedorismo, é na escola que se começa tudo, eu vou perseverar em situações que ocorrem de adversidade, de frustrações dentro do meu projeto como um todo, para que, enfim, ele saia da melhor forma possível. E nós temos essas imagens aqui, que lá no mapa elas representam esses eixos estruturantes. Então, eles estão presentes em todos os aprofundamentos. Então, aqui é uma questão de uma, como se fosse num gibi, né? Uma conversa entre as pessoas, a investigação científica é a lupa, o processo criativo é a lâmpada, empreendedorismo, ou seja, ele vai voar, ele vai seguir o seu caminho, vai seguir longe aquilo que ele aprendeu aqui na escola, todos esses conhecimentos, o desenvolvimento das competências e das habilidades. Bom, então, a unidade curricular 3, né, que é essa que nós estamos desenvolvendo agora, que faz parte do meu papel no desenvolvimento sustentável, ela recebe o nome de Cidades e Comunidades Sustentáveis. Então, e cada unidade curricular recebe um nome diferente. Sempre vai ser meu papel no desenvolvimento sustentável, o aprofundamento. O que vai mudar é o nome das unidades curriculares. Então, essa 3 recebe esse nome aqui. Dentro das cidades e comunidades sustentáveis, nós temos os componentes, ou seja, os professores aqui. Então, biodiversidade e qualidade de vida é o professor de biologia, luz e tecnologia é o professor de física, funções, consumo e preservação do ambiente é o de matemática, e tecnologia e ambiente é o professor de química. Nesse momento, nós vamos trabalhar a atividade 2, que é a atividade que está sendo desenvolvida agora aqui no finalzinho de março, começo de abril. Então, esse é o tempo do desenvolvimento dessa atividade 2. Bom, então, fazendo uma recapitulação, só para nós entendermos o momento que nós estamos, o passo que nós estamos, na unidade curricular 1 foi trabalhado o tema água e energia, ou seja, a utilização da água pelo ser humano, os benefícios que a água traz, os problemas de saúde, se essa água for negligenciada, enfim. Foi a questão da água na unidade curricular 1. Na unidade curricular 2 foi trabalhado o tema casa sustentável, ou seja, os estudantes criaram um protótipo de uma casa sustentável, então isso foi observado em várias escolas das quais nós visitamos. E agora chega no momento da unidade curricular 3, que é cidades e comunidades sustentáveis, que são ações que propõem melhorar a qualidade de vida das pessoas em suas cidades e comunidades. A unidade curricular 4, que ocorre concomitantemente com a unidade curricular 3, vai trabalhar as vantagens e desvantagens da mineração. Por fim, no segundo semestre, agora na terceira série do ensino médio, vai trabalhar a questão do clima, das mudanças climáticas,
E por fim, a unidade curricular 6, o georreferenciamento e suas aplicações na conservação da biodiversidade, ou seja, questões dos satélites e o mapeamento dos desmatamentos que ocorrem nas florestas. Então, esse é o contexto do todo. Então, hoje nós estamos no foco na atividade 2 da unidade curricular 3. Então, o componente tecnologia e ambiente, que é o componente ministrado pelo professor de química, durante o semestre existem esses objetos de conhecimento a serem desenvolvidos. Retenção da água de chuva por meio de módulo alveolar, que é a questão do telhado verde, os processos de fotossíntese, a umidificação do ar, a combustão completa e incompleta, a questão dos combustíveis, a capacidade energética, a matriz brasileira, os veículos elétricos, né? A tecnologia de recarga, soluções para o transporte a partir da energia limpa, eletroquímica e lixo eletrônico. Ou seja, qual que é o nosso tema, né? Não é cidades e comunidades sustentáveis? Então, para que isso ocorra, é preciso que o estudante conheça questões relacionadas a esses objetos do conhecimento, a esses conteúdos. A situação de aprendizagem tem início com a seguinte introdução. Professor, este componente busca investigar e analisar os impactos ambientais causados pela combustão completa e incompleta de combustíveis fósseis e a importância de áreas verdes para minimizar seus efeitos. Bom, então nós temos a mão aqui de um extraterrestre, né, de um alienígena, ele tentando riscar o fósforo e estava escrito no manual que era só riscar. E ele risca e nada de acender o fósforo, né? O que eu estou errando? O que eu estou errando? E aí ele fica com essa interrogação. Mas, obviamente, como ele está no espaço, o fósforo não vai acender. E aí vem a seguinte questão. Para estimular a participação, realize os seguintes questionamentos aos estudantes. Qual que é a síntese da tirinha? A tirinha apresenta humor como gênero textual. Qual a piada crítica ou reflexão que ela apresenta? Por que não foi possível acender o fósforo e o que é necessário? Então, é uma piada, é um humor que logicamente não acende porque não tem o oxigênio, né, no espaço. É o vácuo, então a ausência desse oxigênio não permite que o atrito lá gere essa faísca, essa combustão. Então, o que seria necessário para conseguir obter o fogo é a presença do oxigênio. Logo após, direcione-os na investigação do fenômeno de combustão a partir da seguinte situação-problema. Por que a chama de uma vela encapsulada apaga? Então, esse experimento, muitos de vocês já fizeram nas escolas. Eu mesmo já presenciei em diversas feiras de ciências esse experimento. Ou seja, é o experimento que é uma água, essa água tem um colorante, onde se coloca um copo sobre a vela e a água sobe. Então, por que será que isso ocorre, né? Aí é um experimento simples, fácil de realizar, que propõe a seguinte situação, né, para a aula. Então, organize-os em grupos de até 5 estudantes, apresente o experimento sem relatar qualquer explicação, ou seja, no início não vai ser falado sobre o porquê disso, deixe que eles pesquisem, e apresente a questão: por que a chama de uma vela encapsulada apaga? Peça que discuta com os demais colegas e registre uma explicação possível em seu caderno, considerando apenas sua observação e seus conhecimentos prévios. Apresente o roteiro e explique o experimento na sequência, depois. Então, primeiramente, deixe que eles deem uma explicação possível. E aqui nós temos o roteiro do experimento. Então, qual que é essa explicação? Quando se coloca lentamente o copo por cima da vela acesa, a chama aquece o ar que está dentro do copo e o ar se expande. Esse processo permite que uma parte do ar saia do interior do copo, pela devido à temperatura estar mais alta. Quando a boca do copo entra em contato com a água, fecha as trocas de ar com o exterior.
A vela consome parte do oxigênio que se encontra no interior do copo e, passando algum tempo, devido à formação do dióxido de carbono, aqui entra a reação química, né? A chama diminui até se apagar. A partir desse momento, o ar no interior do copo esfria, contraindo-se e diminuindo consideravelmente a pressão no interior. A pressão do ar atmosférica, a pressão do ar no interior do copo é menor do que a pressão do ar à sua volta, pressão atmosférica. E por isso, o ar atmosférico empurra a água para o interior do copo, fazendo-a subir. Então, essa é a explicação aqui do fenômeno em si. É preciso prestar atenção nessa questão, pessoal, que uma explicação errada, muitas vezes associada a essa experiência, está relacionada com o consumo de oxigênio durante a combustão. Então eles falam, consumiu o oxigênio, então vai diminuir o espaço lá do gás e a água vai subir. Na realidade não é isso, porque o sistema está fechado, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, o que ocorre? No entanto, a variação do volume de gás devido à combustão da vela é insignificante, porque está tudo lá preso dentro do copo, ou seja, a quantidade de gás antes e após a combustão é sensivelmente a mesma. Então, realmente a água só sobe devido às questões de pressão, e não porque o oxigênio é consumido. Dando sequência à situação de aprendizagem, ela traz a questão da combustão completa e incompleta, para que eles entendam como é o funcionamento de um motor. Esse motor deve ser regulado para que que a queima de combustível gere gases menos tóxicos, menos nocivos àquela sociedade, àquela comunidade, enfim. E para isso ele traz a questão aqui do motor do carro e sobre as 4 fases, o motor de 4 tempos. Então a primeira fase é a fase da dimissão, ou seja, nós temos as válvulas. Essa válvula vai proporcionar aqui ao cilindro, ela vai jogar aqui no cilindro, ela vai introduzir uma mistura de gás atmosférico, né, que contém oxigênio, e combustível. Então a válvula abre e é admitido a mistura de gás e combustível. Na sequência, o pistão vai subir no cilindro e vai comprimir essa mistura de oxigênio e combustível. Nesse momento é feita a combustão. A vela do carro, ela solta a faísca, ocorre a combustão, essa explosão dessa mistura, o cilindro baixa novamente, né, e devido à combustão. Então ele abaixa devido a essa explosão. Ele forma os gases e depois o cilindro comprime de novo esses gases e sai no processo do escape, no último estágio aqui. Então, é lógico que esse movimento ocorre alternadamente em cada cilindro do motor. Aqui nós vemos aqui a parte que é necessária onde passa a água, né, o líquido de arrefecimento. Mas enfim, essa combustão aqui, esse motor deve ser regulado para que isso ocorra da melhor forma possível. Então será importante que eles compreendam o funcionamento básico de um motor, considerando sua reação de combustão e liberação de gases. Para isso nós temos um vídeo de apoio aqui no YouTube. Na sequência, a situação de aprendizagem apresenta 2 equações químicas exemplificando a combustão completa e sua definição. Bom, então como produtos nós temos para combustão completa o dióxido de carbono e a água, quando o seu reagente é o metano ou o butano. Então, a característica da equação de uma reação de combustão completa. Na sequência, nós podemos analisar também essa reação através do número de oxidação. Então, nós temos o carbono aqui, ele vai estar com os pares eletrônicos mais voltados para ele, devido à eletronegatividade, que é maior do que o hidrogênio. E após a reação de combustão, nós observamos a oxidação do carbono, ou seja, o oxigênio aqui ele é mais eletronegativo e puxa o par eletrônico para o lado dele, a nuvem eletrônica. E o oxigênio que tem um número de oxidação 0, após a reação, né, como produto, nós observamos aqui a redução, ou seja, o recebimento de 2 elétrons no oxigênio. Ele
ele ganha esses dois elétrons, ele puxa do hidrogênio essa nuvem eletrônica. É uma nova forma é uma outra forma de reconhecer a combustão completa através da oxidação e redução. Um outro fator agora que é o motivo de estudo um ponto-chave aqui da situação de aprendizagem é a questão da combustão incompleta, em que os produtos são o monóxido de carbono e o próprio carbono elementar. Então, essa reação, quando ela não ocorre da forma que deveria nos motores dos carros, dos caminhões, ela gera esses gases tóxicos prejudicando a sociedade, a comunidade, as pessoas, enfim, além do monóxido de carbono, que é o produto, né, da combustão, e esse monóxido de carbono ele reage, né, com a hemoglobina e pega o lugar do oxigênio durante a respiração humana, no transporte do oxigênio no nosso corpo. Então é algo bem perigoso e prejudicial esses gases quando eles estão aqui no ambiente e são ingeridos, né, inalados pelas pessoas. E por fim, nós temos a questão da combustão incompleta do metano, o mesmo elemento visto anteriormente na combustão completa, aqui nós observamos a produção do monóxido de carbono e o butano também, como produto aqui, o monóxido de carbono. E quando essa reação é muito incompleta, né, ela é tão incompleta que como produto pode-se observar o que? O carbono sólido, que é aquela fuligem. A mesma coisa para o butano, a questão da fuligem. Percebam que a quantidade de oxigênio na equação aqui cada vez é menor. Então, resumindo essa situação, essa situação de aprendizagem, né? Nós temos o que? A combustão, os produtos da combustão completa é dióxido de carbono e água, e da combustão incompleta é o perigoso monóxido de carbono e o carbono na forma de fuligem, o carbono elementar, que é muito tóxico para a saúde e para o meio ambiente. Bom, enfim, dando sequência, tentando mostrar essa integração curricular, o Antônio vai dar sequência. Oi pessoal, sou o PEC Antônio de Física. Vou discutir a atividade 2 do componente Luz e Tecnologia. Componente 2, Luz e Tecnologia, duração de todo o componente 30 horas, aulas semanais 2 aulas. Quais professores podem ministrar esses componentes? Os professores de Física e Química. O objetivo do componente Luz e Tecnologia consiste em discutir a possibilidade de utilização de lâmpadas mais econômicas e sustentáveis, como as LEDs alimentadas com o uso da energia solar fotovoltaica, e propor seu uso na iluminação pública como solução tecnológica sustentável. Objetos de conhecimento, lâmpadas sustentáveis, circuitos elétricos na iluminação pública. Aqui nós poderíamos ter acesso ao material mapa através desse link. Durante a atividade 1, as lâmpadas do tipo LED, diodo emissor de luz, apareceram em diversos momentos nas referências de leitura, como uma solução mais indicada para a modernização dos sistemas de iluminação pública. Então, se nós observarmos em nossas residências, a lâmpada LED ela é muito mais eficiente que a lâmpada incandescente. Hoje praticamente não existe mais as lâmpadas incandescentes devido a essa maior eficiência da lâmpada LED. Quando praticamente toda energia que é fornecida para a lâmpada LED, ela consegue converter essa energia elétrica em energia luminosa, em luz.
a lâmpada LED ela esquenta muito pouco, então nós perdemos pouca energia como calor. Diferentemente das lâmpadas incandescentes, que nós lembramos que é uma lâmpada que esquenta bastante. Então, parte da energia elétrica é convertida em calor. E nós sabemos que o calor é uma energia perdida, uma energia dissipada. Outro aspecto da atividade 1 foram as questões norteadoras, como por exemplo, quanto custa a conta de luz. A estrutura da atividade é composta então pela introdução, desenvolvimento e sistematização. Considerando a atividade 2, os eixos estruturantes que são contemplados são investigação científica, mediação e intervenção sociocultural e processos criativos. A atividade 2, né, a introdução da atividade 2, contém diversos termos que são referentes ao LED. Então, LED é uma sigla em inglês que, traduzindo para o português, nós temos a tradução diodo emissor de luz. Então, trata-se de um dispositivo semicondutor que emite luz. Quando a junção PN é polarizada de forma direta, nós iremos notar a condução da corrente elétrica. Outro aspecto importante que precisa ser salientado na introdução diz respeito à inspiração e luta da professora Sônia Guimarães. A professora Sônia Guimarães é a primeira brasileira negra que concluiu seu doutorado em física. E ela se consolidou como uma importante professora pesquisadora que contribuiu muito para o estudo dos materiais semicondutores. Então, um pouco da trajetória da professora Sônia Guimarães, nós podemos observar acessando esse link aqui, que está disponível no material do mapa. No desenvolvimento, os estudantes irão aprender os princípios físicos que explicam o funcionamento da lâmpada LED, usando a metodologia da aprendizagem baseada em problemas. Existem diversas formas de aplicar essa metodologia. O material ele propõe a utilização de 7 passos que aqui estão descritos. Então, a apresentação da ideia e identificação do problema. O segundo passo, o levantamento das hipóteses e novos questionamentos. Terceiro, análise e debate das ideias apresentadas para identificar as necessidades de pesquisa. Quarto, definição de estratégias e metas. Quinto, pesquisa e busca de novas informações. Sexto, apresentação, compartilhamento e debate das ideias. Sétimo passo, a conclusão. Os semicondutores, eles apresentam propriedades intermediárias entre os condutores e isolantes. O professor também poderá fazer uma retomada da constituição atômica e caracterização das bandas de valência e de condução, bem como realizar um estudo da polarização das LEDs, a dopagem dos semicondutores e sobre a junção do tipo PN. Na sistematização, os estudantes poderão trabalhar em grupos, eles podem
entregar como um produto final dessa atividade um relatório científico, bem como apresentar seminários. A avaliação, então, proposta para esse momento, pode ser inserida na própria metodologia em que se baseou essa atividade, ou seja, a PPL, ou aprendizagem baseada em problemas. Segundo a teoria das bandas de energia, para que haja a condução da corrente elétrica, os elétrons precisam migrar da banda de valência para a banda de condução. Entre a banda de valência e a banda de condução, existe uma barreira energética, que é conhecida como banda proibida. Os materiais semicondutores, então, eles apresentam propriedades intermediárias entre os isolantes e condutores. Materiais isolantes são aqueles materiais como, por exemplo, a borracha, a madeira, ou seja, os elétrons não conseguem fazer a migração da banda de valência para a banda de condução. Devido à barreira energética, conhecida como banda proibida, ser muito grande. Como essa condução da corrente elétrica ela é bastante facilitada nos condutores. Como exemplo de condutores, nós temos os metais, como por exemplo o cobre, a prata, são os chamados condutores. Os semicondutores, então, aqui nessa apresentação nós iremos considerar os semicondutores que apresentam os átomos de silício. Então, eles apresentam a banda proibida de tal forma que os elétrons conseguem, a banda proibida, ela é uma barreira energética de tal forma que os elétrons conseguem fazer a migração da banda de valência para a banda de condução. Os semicondutores do grupo 4 da tabela periódica, eles apresentam 4 elétrons na última camada. Está aqui representado, está aqui indicado na tabela periódica. Cada átomo de silício terá na sua última camada preenchida com 8 elétrons, devido ao estabelecimento de ligações covalentes. Ou seja, no material semicondutor, cada átomo de silício compartilha elétrons com outros átomos. Então, se nós observarmos, por exemplo, esses dois átomos aqui, nós perceberemos exatamente o que está dito aqui no texto. Ou seja, cada átomo de silício contém 8 elétrons. Então, eles adquirem a estabilidade devido ao estabelecimento de ligações covalentes, ou seja, do compartilhamento de elétrons. Um semicondutor não dopado é denominado semicondutor intrínseco, ou seja, se o semicondutor apresenta apenas átomos de silício, nós dizemos que são semicondutores intrínsecos.
Aqui nós podemos perceber a constituição do semicondutor intrínseco, e se nós usarmos o simulador disponível no material mapa, nós iremos perceber a dinâmica da movimentação das cargas negativas e positivas. Os semicondutores extrínsecos são produzidos quando ocorre o que nós chamamos de dopagem. O que seria a dopagem? A dopagem consiste na introdução de dopantes ou impurezas de forma controlada num semicondutor extrínseco, de modo a modificar a sua condutividade. Pode-se introduzir átomos do grupo 5 pentavalentes, ou como, por exemplo, o fósforo. Então, nós podemos usar átomos do grupo 5, não é? Como, por exemplo, fósforo, arsênio, que apresentam na sua última camada 5 elétrons, né? Então, são impurezas que irão doar elétrons, ou nós também podemos introduzir átomos do grupo 3, trivalentes, como por exemplo o boro, como por exemplo o gálio. Esses átomos trivalentes, eles apresentam na última camada 3 elétrons, então são impurezas aceitadoras de elétrons. Bom, acessando o material mapa, nós podemos perceber que existem vários links. Então, se nós observarmos e acessar esse link aqui que está indicado, o professor ele terá acesso a diversos vídeos que irão explicar sobre os semicondutores, sobre a dopagem no cristal tipo N, a junção PN. Esses 3 últimos links são links que nós podemos acessar os simuladores. Esse primeiro link aqui, ele irá mostrar vários experimentos a respeito do funcionamento dos LEDs. O semicondutor extrínseco tipo P, aqui representado com a introdução do átomo de boro. Então, o boro ele pertence ao grupo 3 da tabela periódica. Ele então apresenta 3 elétrons na sua última camada. Ele consegue então realizar compartilhamento de elétrons com 3 átomos de silício. Porém, haverá a falta de um elétron para ele conseguir compartilhar com o átomo de silício. Isso porque o silício tem 4 elétrons na sua última camada. E isso faz com que haja uma lacuna, também conhecida como buraco. A lacuna é a ausência do elétron esperado na ligação covalente. Como falta um elétron, diz que esse semicondutor está dopado positivamente. Então, esse é um cristal do tipo P, esse P é P de positivo. Aqui nós podemos observar a constituição do cristal semicondutor tipo P, bem como, se nós usarmos os simuladores, através desse link que está disponível no material, nós podemos observar a dinâmica da movimentação das cargas
positivas e negativas. Então aqui o dopante galho ele está representado pela esfera em vermelho e as esferas azuis representam os átomos de silício. Em vermelho nós percebemos os átomos galho, né? As esferas vermelhas é a representação dos átomos galho. E as esferas azuis representam os átomos de silício. Então, como o galho ele é um dopante, uma impureza trivalente, nós dizemos que esse é um semicondutor do tipo P, devido a haver a presença de buracos, ou seja, esse material ele nós dizemos que esse material seria positivo. O semicondutor extrínseco tipo N é quando ocorre a dopagem do cristal semicondutor com impurezas pentavalentes. Então, se nós podemos exemplificar com a introdução do átomo de fósforo. O átomo de fósforo ele pertence ao grupo 5 da tabela periódica. Então, ele tem 5 elétrons. Ele tem 5 elétrons na sua última camada. Então, ele consegue realizar 4 compartilhamentos com outros 4 átomos de silício. Então, ele forma 4 ligações covalentes com 4 átomos de silício, compartilhando elétrons, porém, ainda sobra um elétron. Esse elétron a mais é chamado elétron livre. Como temos um elétron a mais, disse que esse semicondutor está dopado negativamente. Então, esse N é N de negativo. Aqui nós podemos perceber a constituição do semicondutor tipo N. Então, as esferas azuis representam os átomos de silício, as esferas na cor rosa representam os átomos de arsênio. Então, esse como é um semicondutor que apresenta um dopante pentavalente, né, do grupo 5 da tabela periódica, nós dizemos que ele é um semicondutor tipo N. Trata-se de cristais. Se for determinada essa estrutura, será observado esse arranjo estrutural. Então, a coloração rosa representando os dopantes pentavalentes, né, impurezas ou dopantes pentavalentes, e as esferas azuis representam os átomos de silício. Então aqui nós temos um arranjo estrutural do semicondutor tipo N. Isso são figuras que foram obtidas usando os simuladores disponíveis no material. Então, juntando um cristal semicondutor tipo P a um cristal semicondutor tipo N, nós temos a chamada junção PN. Então, aqui nós temos o diodo. No momento da junção PN, ocorre o que nós chamamos de recombinação. Então,
ao aproximarmos uma junção P com uma junção N, os elétrons e lacunas próximos do centro se recombinam. A recombinação, portanto, acontece quando um elétron livre ocupa a lacuna. É importante destacar aqui que, usando os materiais adequados para que se haja a emissão de luz, então esse efeito da recombinação é um ponto importante. Parte da energia, quando ocorre a recombinação, ou seja, quando os elétrons livres eles ocupam as lacunas, parte da energia, né, é liberada como luz. Realizando a junção PN, também nós temos a chamada camada de depressão ou barreira de potencial. Então, considerando a junção PN polarizada de forma reversa, nós iremos perceber que não ocorre a condução da corrente elétrica. Ou seja, se nós ligarmos o lado positivo do diodo ao polo negativo da fonte, o lado negativo do diodo ao polo positivo da fonte, nós não iremos observar a condução da corrente elétrica. Isso porque os diodos eles permitem a condução da corrente elétrica em apenas um sentido. Então, nós precisamos realizar a polarização da junção PN de forma direta, ou seja, o lado positivo do diodo precisa estar ligado ao polo positivo da fonte. O lado negativo do diodo precisa estar ligado ao polo negativo da fonte. Fazendo isso, ou seja, uma polarização direta da junção PN, então nós iremos observar a condução da corrente elétrica. Considerando que os diodos eles são constituídos, nós estamos considerando os diodos constituídos por átomos de silício, então o potencial é 0,7 volts para que haja a condução da corrente elétrica. Nós também podemos observar a condução da corrente elétrica nos diodos, usando os simuladores disponíveis no material mapa. O diodo possui apenas dois terminais, o positivo é chamado ânodo e o negativo cátodo. Então, nós podemos perceber aqui a simbologia representando uma seta, ou seja, o sentido da corrente elétrica no diodo é sempre do ânodo para o cátodo, certo? Sempre nesse sentido aqui representado pela seta. Aqui, essa tarja no diodo, ela então significa o cátodo. Então, o diodo ele apresenta diversas aplicações e
E o LED é então um diodo que ele irá emitir luz. Aqui, acessando o material mapa, nós teremos diversos experimentos, né? Existe um link que traz experimentos com LED. Aqui representado o experimento chamado lanterna LED. Então, o objetivo do componente luz e tecnologia, aqui essa apresentação envolvendo o componente luz e tecnologia, como objetivo foram buscados mostrar a estrutura da atividade, mostrar como nós podemos usar o mapa para fazer a curadoria de materiais, bem como mostrar também a integração curricular. Então é isso, gente. Espero que vocês usem da melhor forma na escola. Um abraço a todos. Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Eu sou o professor Montoya, do componente curricular de Biologia. Estou atualmente na diretoria de ensino na função de PEC, professor especialista em currículo do componente de Biologia. E hoje estou aqui compondo a área de Ciências da Natureza, juntamente com os professores Antônio e Anthony. E na sequência eu vou falar aí sobre o componente 1, Biodiversidade e Qualidade de Vida, da unidade curricular 3, do aprofundamento Meu Papel no Desenvolvimento Sustentável. Esse componente ele tem a duração aí de 45 horas, são aí 3 aulas semanais, e o professor que pode ministrar esse componente é somente o professor de Biologia. Como o próprio nome do componente já diz, né, biodiversidade e qualidade de vida, a gente vai fazer uma relação aí da qualidade de vida dos seres humanos, da qualidade de vida de nós seres humanos, né, com a biodiversidade do planeta, do ambiente em que nós vivemos. Então, para o estudante já é interessante nessa parte, o próprio título aí do componente, o próprio nome do componente já torna-se interessante já para começar a abrir não vou dizer um debate, mas como se fosse uma questão disparadora, para você já levar o estudante a pensar um pouco, né? Pensar um pouco sobre aí o que é biodiversidade, o que é qualidade de vida e qual a relação entre esses dois itens, certo? Por que relação? A biodiversidade influencia na qualidade de vida? Com certeza, principalmente se a gente pensar na biodiversidade botânica, na parte da vegetação, né? Então, por que influencia? Nós sabemos aí que a qualidade do ar, a questão da temperatura, a questão da quantidade de chuvas, tudo isso está relacionado principalmente à preservação, à manutenção e à quantidade em si das áreas verdes que estão ao nosso redor. Então, esse componente está intimamente ligado com isso que eu acabei de dizer. O componente biodiversidade e qualidade de vida, como diz aí no slide, presente nessa unidade, apresenta como objetivo geral buscar soluções comunitárias sustentáveis ligadas à preservação da biodiversidade. E, como eu já disse, principalmente da biodiversidade botânica, ou seja, da vegetação, da arborização, tá certo? No próximo slide aí nós vemos o que? Os objetos de conhecimento desse componente. Quais são os objetos de conhecimento? Olha lá, hortas comunitárias urbanas, cinturões verdes, projetos modulares, que são aí construções relacionadas aí com verde, telhados verdes,
conservação e proteção da biodiversidade botânica, ou seja, áreas verdes. Então, dá aí para você, professor, nesse momento, pegar cada um desses itens e, de repente, montar um PPT, montar um videozinho, enfim. Vai da sua criatividade para o senhor mostrar o que são hortas, exemplos, né, do que são hortas comunitárias, do que é um cinturão verde, de um telhado verde. Mostrando esses exemplos, torna a sua aula mais atrativa, desperta talvez mais interesse e curiosidade por parte dos estudantes. Que os cinturões verdes, o que seria? Qualquer área de vegetação mais densa dentro de uma área urbana ou próximo dessa área urbana, que vai auxiliar aí a melhoria, né, da qualidade do ar, vai auxiliar na melhoria da temperatura ou na diminuição da temperatura, vai também impedir, às vezes, a chegada de ventos intensos. Tudo isso o cinturão verde pode auxiliar. E ele pode ser até mesmo um pequeno bosque, uma área verde qualquer, dentro ou no entorno da área urbana de uma cidade, por exemplo. Certo? Na sequência, nós temos o que? A introdução do componente biodiversidade e qualidade de vida. Então, olha o que diz lá, pessoal. A proposta para a introdução é sensibilizar os estudantes partindo da leitura da imagem, que destaca o termo "a natureza é uma comunidade além dos seres envolvidos". Então, o que a gente pode fazer para instigar o aluno? Primeiro, explicar para ele o que é, né, a leitura de uma imagem. Falar para ele que ele tem que observar bem essa imagem, para ele conseguir extrair tudo o que ele vê nessa imagem. Ah, eu vejo ali um sapinho, um pássaro, uma abelha. Então ele tem que observar atentamente a imagem, apesar de ser uma imagem simples, mas é interessante nós tentarmos focar para que o estudante preste bastante atenção e consiga extrair a maior quantidade de informações possíveis dessa imagem. Aí o próprio mapa, né, o próprio aprofundamento, ele sugere o quê? Olha lá. Após a leitura e interpretação da imagem, peça aos estudantes que digam termos que remetem ao conceito de comunidade. Então, nesse momento, professor, é interessante que você coloque a definição de imagem. Pode ser no quadro, pode ser verbal, enfim. Aí vai do jeito de cada professor, vai da forma como o professor ou professora queira expressar isso aí, mas é importante que seja definido o conceito biológico, né, de comunidade, para que o aluno entenda o foco dessa imagem. Por que eu digo isso? Porque comunidade é uma palavra comumente utilizada, né, para definir outras coisas. Por exemplo, você tem a comunidade da igreja, a comunidade, às vezes, da região que você mora, né, a comunidade do bairro, a comunidade de algum setor da vida social dessa pessoa. Enfim, o estudante está acostumado a ouvir o termo comunidade em outros aspectos, em outras áreas da vida dele. Então é importante definir a questão aí da palavra comunidade do ponto de vista biológico e ecológico. Tendo essa definição em mãos, aí o estudante vai ter uma noção um pouco melhor de como ler e interpretar essa imagem. Outro ponto importante, professor, é observar aí onde está escrito introdução, logo abaixo aí do componente 1 no slide, tem os símbolozinhos da ampulheta, da lupa, né, e um balãozinho. Esses símbolozinhos, eles estão lá no início do mapa e está dizendo o que esse componente, o que essa introdução vai trabalhar. Então, só assim para a gente ter uma noçãozinha, a lupinha está dizendo o quê?
que esse componente, essa introdução, ela trabalha mais com investigação científica. Então é um ponto também importante a ser considerado, importante a ser observado, para que você, professor, professora, tenha noção de qual é o enfoque do componente, né? Para onde que o senhor vai focar com maior afinco aí para que o estudante desenvolva. Então, feita a leitura e a interpretação, você vai pedir para que o aluno diga termos que remetem ao conceito de comunidade. Onde nessa imagem ele vê comunidade? Aí, no próximo tópico, aí nós vemos o quê? Com os termos que os alunos, que os estudantes citaram, você vai criar, pode ser criado junto com os estudantes, uma nuvem de palavras. Aí eu coloquei um pequeno exemplo de uma nuvem de palavras, né? Então, tá até em inglês aí, mas são palavras que a gente usa no nosso cotidiano, né? A palavra em maior destaque aí seria a palavra social. Aí dela a parte média, marketing, open, né? Então, o que seria a ideia aí? O senhor pode, por exemplo, começar essa nuvem de palavras até para o aluno, para o estudante se soltar um pouco, né? Então, nós professores, nós podemos o quê? Ir lá para a lousa, por exemplo, e escrever a palavra para começar a nuvem de palavras aí. Escrever, por exemplo, comunidade, como sendo a palavra principal dessa nuvem de palavras. E aí o estudante vem em seguida colocando os termos que ele conseguiu pensar, né, os termos que ele conseguiu imaginar aí a partir da leitura e imagem, da leitura e interpretação da imagem do slide anterior. Então, o aluno, o estudante, ele vai fazer o quê? Ele vai pensar, ele vai escrever, ele vai montar essa nuvem de palavras junto com você, professor. Então, isso já torna a aula mais interativa, pode tornar a aula mais atrativa, criar um ambiente descontraído, um ambiente acolhedor, certo? O que faz com que a aula normalmente torne-se mais produtiva, fazendo com que o estudante seja um pouco mais protagonista aí. Aí, a partir dessa nuvem de palavras, você vai retomar com os estudantes o conceito de comunidade. Então, aquele conceito, né, a definição que foi passada anteriormente, vai ser retomado agora juntamente com a nuvem de palavras, para ele ver se tem nexo aquilo que ele pensou. Tá certo? Aí vem a sugestão de um vídeo aí, tá? Depois da nuvem de palavras, é sugerido que se apresente um vídeo chamado Restauração de Paisagens e Ecossistemas, sumário para tomadores de decisão. Esse vídeo, ele é um vídeo curto, tá? E ele pode fazer despertar no estudante a curiosidade e até o anseio, de repente, por pensar em alguma ação que possa levar à restauração de paisagens. Então, depois do vídeo, olha lá a dica que vem aí no mapa. Estimule os estudantes a reconhecerem no vídeo os indicadores presentes nos eixos trabalhados na atividade 1. Então, essa atividade que nós estamos comentando aqui um pouquinho agora é a atividade 2. Então, com esse vídeo, você vai retomar, vai fazer o aluno recordar um pouco daquilo que foi visto na atividade 1. Então, olha, ele vai observar os indicadores presentes nos eixos trabalhados na atividade 1, bem como as problemáticas associadas a cada um desses eixos, né? Então, você pode incentivar o seu estudante a pesquisar sobre os tópicos indicados a seguir. Quais são aí esses tópicos, né? Esses tópicos vão ser importantes depois, né, para subsidiar a atividade de sistematização. Seria mata nativa, percepção de valor associado ao meio ambiente, serviços ecossistêmicos, presença de animais que tem papel fundamental
na manutenção das áreas verdes, que são quem? Principalmente os polinizadores. Por isso, ó, se a gente pensar um pouquinho na imagem que foi vista anteriormente, não tinha uma abelhinha lá? A abelhinha é um conhecido polinizador, um dos mais importantes polinizadores que tem, né? Então, o estudante, nós temos que fazer com que o estudante entenda a ação, a interação e a importância da manutenção da comunidade ecológica para que possa existir uma área verde, para que a biodiversidade seja de fato preservada. Então nós vemos aí a frase, ó, biodiversidade como solução para a manutenção da qualidade de vida. Então esse é o intuito principal desse componente e principalmente dessa atividade. É o estudante entender que a manutenção da biodiversidade auxilia na manutenção da qualidade de vida dos seres humanos. Daí o resultado da pesquisa, né, pode compor um glossário dos estudantes. Então, professor, professora, não é para ele fazer aquela pesquisa detalhada, tal, para te entregar uma pesquisa, não. É para ele pesquisar os termos, os tópicos indicados. Para quê? Para que ele monte um glossário, para que ele tenha lá como se fosse um pequeno dicionário, que ele tenha um material de consulta futura para a sequência dos estudos dele, tá? Continuando aí, agora é uma parte aí bastante instigante até, que é a leitura e interpretação de um artigo científico. Então, normalmente, quando a gente fala para os estudantes que se trata de um artigo científico e tal, esse estudante já fica com um pouco de receio, né? Achando que se trata de uma leitura maçante, de uma leitura chata, né? Por se tratar de um artigo científico. Então, existe já, assim, um preconceito criado em cima disso, né? Então, até a gente traz, ó, professor, por se tratar de um artigo de revisão com conteúdo denso, sugerimos uma estratégia de leitura. Então, esse link que está sendo mostrado aí, ele nos leva, nós professores, a criar uma estratégia de leitura. Então, na realidade, muitos professores até têm um certo temor aí de trabalhar com os mapas, né, com os itinerários em si. Por quê? Porque o material não é pronto, né? Nós temos que criar esse material. Só que, ao mesmo tempo, todas as sugestões, se a gente seguir o que está no mapa, torna-se muito fácil e até agradável, porque o mapa vai nos dando condições de criarmos um material diversificado e super interessante para os nossos alunos, tá? Então, nessa parte aí que eu coloquei nesse slide, está o quê? Sugerimos uma estratégia de leitura. Por quê? Já, como eu disse, já existe aquele preconceito contra ler e interpretar um artigo científico, certo? Se a gente deixar por conta do aluno, normalmente ele nem vai ler. Então, nesse link aí, vai ter o quê? Uma estratégia de leitura para que nós, professores, possamos aí desenvolver alguma técnica para tornar a coisa mais agradável, mais interessante para o estudante. E uma outra sugestão seria o quê? Organize os estudantes em grupos e eles vão responder questões relacionadas ao artigo. Qual artigo? A influência das áreas verdes na qualidade de vida urbana, que está disponível também nesse endereço abaixo aí. Então, esse endereço, esse último que aparece aí, é onde vai encontrar o artigo. O de cima é onde nós, professores, encontramos o quê? Uma estratégia de leitura para tornar o nosso trabalho um pouco mais atrativo e agradável para os nossos estudantes. Então, pessoal, agora essa parte que eu coloquei aqui, ó, a integração curricular. Essa parte é bastante importante, tanto que esse quadro que eu tirei aí, esse slide que eu montei agora, ele não é do componente biodiversidade e qualidade de vida. Ele está lá no componente 4, tá? E eu trouxe para cá por quê?
para a gente conseguir entender e observar que todos os componentes curriculares, todos os componentes do mapa estão integrados. Então, olha o que diz aí do ladinho, ó. De olho na integração, professor. Na atividade 2 do componente biodiversidade e qualidade de vida, ou seja, na atividade 2 do componente lá de biodiversidade, do componente 1, esse aqui, esse de olho na integração, essa imagem não está no componente 1, tá? Olha o que fala aí. Estratégia de leitura será trabalhado o artigo A influência das áreas verdes na qualidade de vida urbana. Então, o artigo que eu falei com vocês no slide anterior, olha aqui, ele está sendo citado nesse outro componente. Olha o que diz aí na continuação. Ó. A proposta é trazer a importância da construção de novas áreas verdes, da revitalização e da conservação da vegetação nas cidades, além de apontar a responsabilidade dos gestores públicos e da comunidade em geral. Então, olha só, o professor Anthony falou com vocês sobre a combustão, né? A combustão completa e incompleta. E ele explicou lá para vocês que nessa parte de combustão completa e incompleta, que no caso da combustão incompleta, a quantidade de agentes poluentes que são liberados no ambiente é muito grande, é muito maior do que na combustão completa. Então, por isso, há uma necessidade dos motores aí, dos veículos, enfim, dos meios de transportes aí que funcionam a motor de combustão, né? O Antônio explicou lá para vocês o que é combustão, tudo certinho. Há uma necessidade que esses motores estejam sempre regulados. Para quê? Para que haja a combustão completa, para que assim emitam apenas o gás carbônico na natureza. E aí entra a necessidade da área verde dentro da comunidade para que tenha uma melhor qualidade de vida urbana. Por quê? Porque lá na fotossíntese, né, no esqueminha da fotossíntese, os vegetais eles utilizam o quê? Eles utilizam gás carbônico, basicamente, né, gás carbônico, água e luz solar para produzir o seu próprio alimento. Ou seja, os vegetais eles consomem, né, o gás carbônico. Então, nessa imagem que está colocada aí no slide, ó, dá para perceber as residências, né? E dá para perceber bastante área verde nessa comunidade, no meio dessas residências. Ao fundo, ó, entre os prédios que estão lá no fundo e essas casas, dá para perceber que praticamente existe um cinturão verde aí. E o que acontece? Pode ter certeza que o clima, o ar, a qualidade de vida nessa comunidade é melhor, certo? Por que é melhor? Porque existe uma grande área verde no entorno, uma grande área verde no entorno, no meio, enfim, por toda a comunidade. E aí o que isso tem a ver com integração curricular, né? O porquê que eu estou citando isso tudo? Porque lá no componente 1, biodiversidade e qualidade de vida. Então estou falando da biodiversidade, vamos estar falando lá da manutenção das áreas verdes e tudo mais, que está intimamente ligado lá com o componente que o professor Anthony trabalhou. Por quê? Porque o professor Anthony falou da combustão, correto? Então nós precisamos de mais áreas verdes para quê? Para que esse gás carbônico, para esse CO2 que é eliminado pela combustão, seja utilizado pela vegetação. O professor Antônio, ele também falou lá da parte aí das lâmpadas de LED e tal, da iluminação, né? E ele falou que essas lâmpadas de LED, o que elas fazem? Elas também têm um aproveitamento melhor da energia elétrica. Ou seja, com certeza o Antônio explicou detalhadamente para vocês, né? Que a lâmpada incandescente, por exemplo, ela não consegue converter toda a energia elétrica em energia luminosa. É por isso que ela produz
né, grande intensidade de calor, porque boa parte da energia é convertida da energia elétrica é convertida em energia térmica, né, em calor. Já a lâmpada de LED, ela aproveita melhor a energia elétrica, convertendo em energia luminosa, o que faz com que essa energia elétrica seja melhor aproveitada. Portanto, se ela é melhor aproveitada, consome-se menos energia elétrica. Ah, nossa, que legal, então vou usar só lâmpada de LED porque vou gastar menos energia. Ótimo. Pensando só na economia financeira? Não. Ótimo, porque você vai estar pensando na preservação da biodiversidade, você vai estar pensando na qualidade de vida. Por quê? Porque se você consome menos energia, automaticamente menos usinas hidrelétricas, de repente usinas nucleares, enfim, consumindo-se menos energia, menor a necessidade da produção de energia. E a produção de energia muitas vezes está atrelada à devastação ambiental. Muitas vezes a produção de energia está atrelada à diminuição da biodiversidade. Portanto, vai estar atrelada a uma diminuição consequente do quê? Da qualidade de vida. Certo? Então aí também mostrando, estou tentando mostrar aí o que? A integração que existe entre o componente curricular que foi trabalhado pelo professor Antônio com o componente curricular do professor Anthony, porque ambas as situações estão relacionadas ao consumo de energia, e com o componente curricular que eu estou aqui falando com vocês, que tem a ver com o quê? Com a biodiversidade, certo? Então, essa integração, pessoal, tem que ser muito observada, muito bem observada, melhor dizendo, quando se fala em itinerário formativo, em aprofundamento curricular, tá certo? E aí, para a gente terminar aí, ó, a sistematização, né, o quadro integrador. Nesse quadro integrador, ele está sempre, esse quadro está onde? Está sempre no início dos mapas, tá? Então lá quando você pega o livrinho lá, o mapa do aprofundamento curricular, você vai folheando ali, você vai encontrar esse quadro integrador. Então olha lá, nesse quadro, o componente 1, biodiversidade e qualidade de vida. O que vai acontecer na atividade 2? Olha lá, interpretar artigos científicos sobre áreas verdes urbanas. Então, vou investigar os efeitos da urbanização e esquematizar um projeto relacionado à recuperação, conservação dessas áreas verdes, né, em sua comunidade. Então, aí ele está dando uma sinopse do que esse componente vai tratar na atividade 2. Luz e tecnologia, que foi o que o professor Antônio trabalhou com vocês, olha lá, compreendem o funcionamento da lâmpada LED, investigam como estão associados os LEDs dentro da lâmpada. E o componente 4, que foi trabalhado pelo professor Anthony, tecnologia e ambiente, investigam e analisam a participação de energias renováveis e não renováveis na matriz energética de cidades e comunidades buscando a sustentabilidade. E aí o componente 3, que está aí no meio, ó, consumo e preservação do meio. Investigam e aplicam modelos matemáticos que possibilitam estimular resultados futuros. Então esse componente 3, que deve ser trabalhado pelo professor de matemática, né? Ele está trazendo o quê? Como que esses modelos matemáticos podem possibilitar os resultados futuros. Então, se a gente olhar, observar bem, os 4 componentes estão intimamente ligados, intimamente integrados. Por isso que é importante, professor, quando a gente vai começar a trabalhar o itinerário formativo, dar uma analisada nesse quadro integrador para você ter uma visão geral do que cada componente vai estar trabalhando. Porque aí você pode elencar com o seu componente, estar comentando alguma coisa, enfim, mostrar para o estudante a importância dele trabalhar, dele participar, dele estudar os 4 componentes, certo? Então nós temos que pensar bastante também aí nessa parte da integração. E sempre que possível, tá aí batendo um papo, tá aí fazendo
um alinhamento com os pares, né? O que eu quero dizer com isso? Que a gente, quando está trabalhando, por exemplo, eu estou lá na biologia trabalhando biodiversidade e qualidade de vida. É interessante, se for possível, eu arrumar um tempinho para bater um papo com o Antônio, que está trabalhando luz e tecnologia, para bater um papo lá com o Anthony, que está trabalhando tecnologia e ambiente, e para bater um papo com o professor que estiver trabalhando a parte de matemática também. Então, sempre que possível, né, se tiver como haver um alinhamento dos professores que estão trabalhando os componentes curriculares do mapa, torna-se muito mais fácil, muito mais produtivo o trabalho aí do itinerário formativo. Tá certo, pessoal? Com isso, eu espero ter ajudado vocês, espero que nós três, o Antônio, o Anthony e eu, tenhamos aí contribuído com a prática pedagógica de vocês. Espero que nós tenhamos aí conseguido fazer com que a sua aula se torne um pouco mais fácil, que as nossas sugestões facilitem um pouco o seu dia a dia, tá certo? Obrigado por nos assistir. Como eu disse mais uma vez, espero termos ajudado e me coloco aí à disposição, tá, para auxiliar naquilo que for possível. Então, tendo dúvidas, tendo alguma problemática aí, fale com o coordenador aí da sua escola, ele vai trazer o problema até nós PECs e nós vamos aí da melhor maneira possível auxiliar e tentar resolver o problema. Tá certo? Forte abraço e até o nosso próximo ATPC.